Muito boa noite, senhores eleitos, senhor Presidente da Câmara, senhores e senhoras vereadoras. Vamos dar início à primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal de Loures. E antes de dar início aos trabalhos propriamente ditos, eu convidava para se juntarem a mim na mesa durante este primeiro ponto, Sara Gonçalves, do PSD, e o Mário Rui Pina, da CDU. Portanto, na minha qualidade de cidadã mais bem posicionada da lista mais votada, vou dar início ao primeiro ponto da ordem de trabalhos desta primeira reunião de funcionamento da Assembleia, procedendo à eleição da mesa. Em primeiro lugar, quero colocar à consideração dos senhores eleitos se existe alguma oposição a que esta votação seja por lista. A bancada do PSD gostaria de dizer que não existe nenhuma oposição a que seja por lista. No entanto, gostaria de apelar a que essa lista, tal como nos anos anteriores, fosse constituída por um elemento de cada força política. Francisco Pereira. Nós temos um elemento que precisa de tomar posse. Peço imensa desculpa. Exatamente. Peço imensa desculpa. Chamo para tomar posse. Muito obrigada pelo reparo. Chamo em primeiro lugar para tomar posse o Miguel Nuno Pedro Cardoso Matias, que não esteve presente no passado dia 22. Chamo para tomar posse Manuel Garcia Correia, em substituição de Pedro Pedroso, da CDU. Parado este lapso, daria então a palavra a Francisco Pereira. Era só esse assunto? Queria realçar mais alguma questão? Não, também queria dizer que, agora já entrando nas questões que o Sr. Presidente colocou à discussão, que também nos parece que por lista, portanto, é uma boa solução, portanto, e também, portanto, eu já fiz chegar, portanto, ao Sr. Presidente, portanto, uma proposta. Portanto, deram entrada na mesa duas propostas de lista, uma apresentada unicamente pelo Partido Socialista e uma lista apresentada pela CDU, que inclui também uma eleita do PSD que está aqui. Portanto, os nomes propostos são uma lista conjunta da CDU e do PSD, em que os nomes que estão propostos para a mesa da Assembleia será eu própria para Presidente, a Sara Gonçalves para Primeira Secretária e o Mário Rui Pina para Segundo Secretário. A lista apresentada pelo Partido Socialista tem como propostas os nomes para Presidente o Carlos Alberto Dias Teixeira, para Primeiro Secretário Judite Braz Reis Gonçalves e o Segundo Secretário Raquel Filipa Rodrigues Duarte. Dado que existe aqui um apelo a algum consenso e a uma pluralidade de representação da mesa, está esse assunto aberto aqui à discussão na Assembleia.
Sr. Presidente, então a esse propósito, como foi a bancada da coligação Louros Sabe Mudar, através do representante do PSD que levantou essa questão, gostaríamos só de dizer 2 ou 3 coisas. Em primeiro lugar, nos últimos mandatos foi assim que se procedeu, independentemente de maiorias absolutas ou de maiorias relativas na Assembleia. Em segundo lugar, parece-nos que os eleitores elegeram 5 forças, aliás 6 forças para estarem aqui representadas, sendo que 3 foram mais votadas. E parece-nos que é neste tipo de situações que se demonstram o espírito democrático e é neste tipo de situações que se demonstra que se pretende pensar primeiro no Conselho e apenas depois em quaisquer tipos de interesses partidários. E por isso apelávamos, mais uma vez, a que houvesse uma representação das 3 forças mais votadas na mesa, porque julgamos que é importante não apenas para a condução dos trabalhos, mas também para a imagem que damos, não só a todas as pessoas que estão ali à frente e que estão ali atrás, mas todas as pessoas que estão lá fora no município. É apenas isso que nós gostaríamos de dizer. Obrigado. Pedro Cabeça. Relativamente a esta matéria, compreendendo muito bem o Sr. Deputado Ricardo Andrade, obviamente que nós respeitamos a sua posição e agradecemos a sua preocupação, mas obviamente os últimos acontecimentos não nos permitem tirar essas ilações, bem pelo contrário, há um forte repúdio, aliás numa manifestação que entendemos aliás um bocado excessiva, mas que é legítima, e como tal temos todo o direito em que seja apenas apresentada uma lista do Partido Socialista com os resultados consequentes disso. Portanto, não vemos porque isto seja uma falta de democracia, bem pelo contrário. Portanto, o Sr. Deputado, percebendo as preocupações que tem, não são certamente sobre esta questão, são sobre outras. Portanto, isto não pode ser visto, e essa preocupação democrática deve ser vista em conjunto, e não só aqui. E embora aqui também temos que a ter. Mas, obviamente, não é possível politicamente, neste momento, não nos parece possível e defensável que se possa integrar a mesa. É só nessa questão, não é desrespeito, obviamente, por qualquer regra democrática, pelo contrário, como deves saber. Ricardo Andrade. Sr. Presidente, não entrando ou não querendo entrar em qualquer tipo de disputa e de discurso que também se revelará um pouco estéril, eu ouço dizer há muitos anos que é nos momentos difíceis que nós demonstramos que somos diferentes e se efetivamente houve atitudes que foram menos conseguidas de forma e por parte de movimentos espontâneos de população, e não nos cabe a nós fazer essas críticas neste momento, mas parece-nos que quando nós entramos pelos mesmos caminhos do que aqueles que criticamos, estamos a deixar de ser nós e estamos, logicamente, a deixar de dar o exemplo que nós aqui, que fomos eleitos na Casa da Democracia, devemos dar, que é um exemplo de humildade, um exemplo de abertura, um exemplo de união e um exemplo de preocupação com todos. É apenas isto que eu gostaria de dizer. Pedro Cabeça. Sr. Deputado Ricardo Andrade, para pararmos aqui, porque acho que é inconsequente este diálogo, quer nota de maior humildade do que esta de nos submetermos à votação quando estamos em minoria? Ricardo Andrade. Sr. Presidente, eu só gostaria de pedir que ficasse desde já registado em ata e vamos pedir não só o registro áudio, mas a transcrição do registro áudio, todas as intervenções em que apelamos a uma outra força partidária para fazer parte de uma solução e não do problema. Obrigadíssimo. Portanto, solicitam o registro áudio destas declarações? Certamente. Está também, para quem ainda não tenha dado conta, está também a ser feito um registro vídeo que poderá eventualmente ser também fornecido, caso seja solicitado. Bom, não tendo mais nenhuma proposta, eu vou submeter à votação as 2 listas apresentadas à mesa. A lista A apresentada conjuntamente pela CDU e pela coligação Louros Sabe Mudar, em que, repito, os nomes apresentados são de proposta para Presidente eu própria, Fernanda Santos, para como Primeiro Secretário a Sara Gonçalves e para Segundo Secretário o Mário Rui Pina, portanto a mesa que aqui está neste momento em funções durante esta votação.
A lista B será a lista do Partido Socialista, apresentada pelo Partido Socialista, em que será quem é apresentado como Presidente o Carlos Alberto Dias Teixeira, Primeiro Secretário Judite Gonçalves, Segundo Secretário Raquel Duarte. Portanto, eu vou pedir aos serviços que distribuam, neste momento, os boletins de voto. Nos boletins de voto deverão constar apenas ou A, ou B, ou branco, ou nulo, evidentemente, as 4 opções são estas, e depois dos senhores eleitos procederem à votação, eu chamarei um a um para poderem, então, depositar o voto na urna. Dona Emília, por favor. Há um pedido. A lista A é a lista apresentada conjuntamente pela CDU e pela coligação Louros Sabe Mudar. A lista B é a lista apresentada pelo Partido Socialista. Vou começar a chamar para a votação João Mendes Alexandre. Peço, por favor, que se dirijam aqui e depositem o voto nesta urna. Lisete Braga do Carmo. Carlos Gonçalves, do Bloco de Esquerda. Maria Manuela Simões Dias. Nelson Batista. Ana Cristina Pereira. Tiago Mendonça. E, excepcionalmente, há aí um voto que depois será levado pelo Ricardo Jorge Antunes. Sara Gonçalves. E, excepcionalmente, dado que temos um eleito municipal lesionado, o João Fernandes e o Ricardo Andrade, ele depositará apenas 2 boletins de voto. Glória Trindade.
Nuno Leitão, Filipe Santos, António Dias Emídio, Maria de Lourdes Gonçalves, Pedro Pires, Tiago Abade, Raquel Duarte, Erlander Isidoro, Cláudio Porfírio, Carla Fernandes, Joaquim Marques, Miguel Matias, Judite Gonçalves, Pedro Cabeça e Carlos Teixeira. João Florindo, Manuel Glória, Arlindo Cardoso, Hélio Matias, Telma Ferreira, Orlando Martins, Bruno Simão, Filipe Costa, Mário Rui Pina, Manuel Correia, Ermita Castro, Carlos Gomes, João Simões, Maria de Fátima Amaral, Francisco Pereira, e eu própria.
Se alguém da lista B quiser vir conferir as votações, não foi convidado, mas terá todo o prazer, ou alguém dos outros partidos. Mas os resultados apurados neste momento são 26 votos para a lista A, 16 votos para a lista B e 1 voto nulo. Portanto, a mesa da Assembleia está legitimamente eleita e passará a ser constituída a presidir a mesa da Assembleia Fernanda Santos, como primeira secretária Sara Gonçalves e como segundo secretário Mário Rui Pina. Tendo a mesa já sido eleita, eu vou dar a palavra a todos os partidos com assento nesta Assembleia, nesta primeira reunião de funcionamento, antes de passarmos ao segundo ponto da ordem de trabalhos, e pedia que as intervenções não excedessem os 5 minutos para depois podermos prosseguir para o segundo ponto da ordem de trabalhos. Em primeiro lugar, dava a palavra ao João Alexandre, em representação do PCTP-MRPP. As minhas primeiras palavras são de agradecimento e de saudação muito especial a todos os trabalhadores democratas, patriotas deste Conselho, que entenderam depositar, através do voto, a sua confiança no programa do PCTP-MRPP, elegendo um membro para esta Assembleia Municipal para a lista do meu partido. Dirijo-me a todos vós numa altura particularmente grave para o povo português e para o nosso país, em que o Governo de Traição Nacional, PSD-CDS, com a cumplicidade do PS e o apoio ativo do Presidente da República, está apostado em destruir todos os direitos arduamente conquistados pelos trabalhadores ao longo de décadas, lançando quem trabalha na miséria e para níveis inauditos de exploração, ao mesmo tempo que liquida os serviços públicos essenciais de saúde, segurança social, ensino, tudo a mando dos ocupantes da troika germano-imperialista. Significado das eleições autárquicas foi, antes de tudo, a demonstração de que a direção do PS, de seguro, não é alternativa a este governo de vende-pátrias do PSD-CDS. Aos trabalhadores e ao povo português só resta uma alternativa: lutar pelo derrubo deste governo de traição e a substituição por um governo democrático e patriótico. O representante do MRPP nesta Assembleia Municipal foi eleito para dar voz àqueles que não têm voz. E aqui estamos para nos fazer ouvir contra todos aqueles que, por todos os meios, têm procurado impedir-nos de apresentar as nossas propostas e ideias perante o povo. Por isso, não posso deixar de denunciar as condições miseráveis em que se encontram pensionistas e idosos, sem condições de assistência médica, abandonados no silêncio das suas habitações para morrer por não terem dinheiro para pagamento de taxas e medicamentos que necessitam. Não posso deixar de denunciar as condições terríveis de fome e miséria em que se encontram os trabalhadores portugueses roubados nos seus salários pelo governo PSD-CDS para pagar uma dívida ilegítima para a qual não contribuíram nem dela beneficiaram o povo. Denunciar as condições de miséria e desespero dos desempregados sem perspectivas de trabalho e futuro no seu país, aconselhados por este governo de parasitas a emigrar para conseguir trabalho, humilhados e tratados como criminosos ao dirigirem-se e obrigarem-nos a apresentar-se periodicamente nas juntas de freguesia. No Conselho de Loures, habitado maioritariamente por trabalhadores, pequenos agricultores e pequenos comerciantes, é um concelho onde esta política deste governo criminoso é mais sentida. Os autarcas que desgovernaram o Concelho de Loures, contra a vontade do povo, permitiram o roubo de território na zona ribeirinha das freguesias de Sacavém e de Moscavide, a transformação do Concelho de Loures na lixeira do Distrito de Lisboa, principalmente a parte oriental do Concelho, a criação de uma sinistra empresa que dá pelo nome de Loures Parque,
unicamente com o objetivo de roubar automobilistas através de multas, quando poderia ter investido na criação de parques de estacionamento. Permitiram a circulação de transportes públicos que mais parecem transportes de gado em estradas do terceiro mundo, canalizando o investimento rodoviário para a criação de rotundas. E sabemos porquê. Temos um conselho que, quando chove, as populações veem os seus haveres irem por água abaixo. Muitos mais casos poderia estar aqui a enumerar, mas não quero roubar o vosso tempo com factos que são do meu conhecimento de todos os que se interessam pela defesa do bem-estar do Concelho de Loures. A política não acaba aqui. A política continua agora. Fomos eleitos pelos partidos, não fomos eleitos por coligações, nem estamos aqui para fazer unidade com coligações espúrias que não são do interesse do povo de Loures. Estamos aqui como representante do MRPP, não deixei de cumprir o mandato popular, que nos foi atribuído defendendo os humilhados e ofendidos, abandonado pelas variações do Concelho de Loures e por este governo vende pátrias do PSD-CDS. Governo que, se não for derrubado, transformará Portugal numa mera colónia do imperialismo germânico. O PSTP e MRPP tudo fará para que isso não aconteça. Está nas mãos de todos os democratas e patriotas não o permitirem. A destruição de Portugal não passará. Viva o povo do Concelho de Loures. Dou a palavra à representante do CDS-PP, Elisete Carmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhores deputados, Senhor Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam para todos os cidadãos de Loures, para lhes expressar as nossas congratulações pelo modo como, num ato de exemplar cidadania, participaram de forma ativa nas eleições autárquicas e para lhes dizer que, tal como eles, o CDS, que me orgulho de representar, nesta autarquia, espero que o novo ciclo que agora começa represente um passo forte na dinamização do Concelho e na sua harmonização e ordenação territorial. Um agradecimento que também engloba particularmente todos aqueles que votaram no CDS e a confiança de que a nossa participação na vida autárquica do Concelho é importante para que o mesmo possa trilhar novos caminhos de desenvolvimento e prosperidade. Tudo faremos para honrar a confiança em nós depositada, mas também, verdade seja dita, a partir do momento em que fomos eleitos, o mandato que nos foi confiado foi para representar todos os lourenses, independentemente da freguesia onde vivem ou das suas crenças ideológicas partidárias. E é isso que faremos e é nesse sentido que trabalharemos, colocando em primeiro lugar, sempre, repito, em primeiro lugar, os superiores interesses do povo de Loures e de todos quantos aqui vivem e trabalham. Como é lógico, neste novo tempo que agora começa, dirijo-me também a todos os eleitos, por um lado, para os felicitar pelos cargos que lhes foram confiados pelos eleitores de Loures, certos de que saberão ser dignos da confiança que lhes foi depositada e saberão honrar os cargos e funções que vierem a desempenhar, na certeza de que só dessa forma contribuirão para que os cidadãos voltem a rever-se na política, nos políticos e nos partidos do nosso sistema democrático. Quero aqui reafirmar a nossa disponibilidade para uma colaboração construtiva, através da qual, e sem nunca colocarmos de lado os princípios ideológicos que defendemos, procuraremos contribuir para o desenvolvimento do Concelho como um todo, uno, coeso, que seja um exemplo de respeito pelas diferenças culturais, que saiba promover políticas de valorização e integração social, que seja capaz de impor os instrumentos de ordenamento do território que permita esbater simetrias e, respeitando a lei, seja capaz de ir ao encontro dos legítimos anseios e aspirações das populações.
Uma autarquia que tenha particular atenção para com os mais desfavorecidos e os mais carenciados e consiga dar-lhes, de uma forma rápida, uma resposta digna aos problemas com que se deparam no dia-a-dia. Uma autarquia que olhe para o ambiente com visão de futuro, que veja no trancão e no ordenamento e embelezamento das suas margens uma oportunidade, que saiba pugnar por uma responsabilização dos que não cumprem a lei, seja em termos ambientais, seja nas questões da segurança de pessoas e bens. E como seria bem-vinda a Polícia Municipal, mas sobretudo uma autarquia, autarcas que saibam ouvir as pessoas e, sem criar falsas expectativas, se preocupem genuinamente com a resolução dos problemas das pessoas. Uma autarquia para quem clientelismo seja um termo a banir e perante a qual todos sejam tratados por igual. Uma autarquia que olhe para as crianças e para a sua formação como um garante de um futuro melhor. Que saiba olhar para os mais velhos e responder com a sua experiência e contribuir para que essa experiência e o seu saber seja transmitido às gerações mais novas no respeito pelas condições de vida e pugnando pelo crescimento e desenvolvimento das instituições de apoio social. Uma autarquia na qual bombeiros e proteção civil formem uma equipa, uma verdadeira equipa que saiba trabalhar em conjunto ao serviço das populações. Uma autarquia que pugne pelo desenvolvimento e afirmação da identidade muito própria da sua zona rural, valorizando-a e que seja capaz de criar oportunidades e medidas que fomentem o empreendedorismo, a fixação de empresas e a criação de postos de trabalho. Muito mais há para dizer e há todo um oceano de oportunidades, de ideias e de medidas para pormos em prática ao longo dos próximos 4 anos. Senhor Presidente da Câmara, senhores vereadores, caros autarcas, os cidadãos de Loures colocaram em nós a enorme, mas gratificante responsabilidade de conseguirmos fazer deste concelho um concelho melhor. Não os vamos desiludir. Contem comigo, contem com o nosso trabalho, contem com o CDS. Muito obrigado. Dou a palavra agora a Carlos Gonçalves, do Bloco de Esquerda. Muito boa noite a todos e a todos os presentes. Quero, em nome da candidatura do Bloco de Esquerda, em primeiro lugar, saudar todos os cidadãos e todas as cidadãs do município de Loures, que no passado dia 29 assumiram, através do voto, a sua escolha para a composição dos diferentes órgãos autárquicos do Concelho. Saudamos ainda todos os cidadãos e todas as cidadãs que compuseram as listas do Bloco Esquerdo nestas eleições autárquicas, reunindo diferentes gerações e experiências de exercício de cidadania, que contribuíram para a afirmação de um projeto político e um programa numa campanha pela positiva e junto das pessoas. Senhoras e senhores eleitos, minhas senhoras e meus senhores, sendo a Assembleia Municipal, por força das suas competências legais, o principal órgão fiscalizador do Executivo Municipal, o seu papel não deve resumir-se a uma mera observação e fiscalização do trabalho da Câmara Municipal. Pela Assembleia Municipal devem passar todas as questões que preocupam os municípios. Foi precisamente isto que o Bloco de Esquerda, ao longo dos últimos 8 anos, procurou, com a sua presença na Assembleia Municipal de Loures, trazer os temas mais importantes para a vida coletiva, fazer as batalhas políticas pela democracia e pela cidadania. A Assembleia Municipal é um órgão eminentemente político que deve ser dignificado enquanto tal, onde tem de chegar a voz dos munícipes e as questões decisivas no Concelho e no país. Mantemos agora, no presente mandato, o mesmo compromisso com os cidadãos e cidadãs. O Bloco de Esquerda será sempre, na Assembleia Municipal, uma força presente e ativa para o que faz falta. No Concelho, como no país, vivem-se momentos de grandes dificuldades, desânimo e frustração. As brutais políticas de austeridade, o desemprego e pobreza crescentes, o ataque aos serviços públicos fundamentais, exigem ainda mais dos autarcas eleitos nos diferentes órgãos. Numa altura em que está a ser, mais uma vez, preparado um ataque sem precedentes ao conjunto da população, através do Orçamento de Estado de um governo ao serviço da Troika, o Concelho de Loures está ameaçado pelos cortes em perspectiva.
São cortes de 70 milhões de euros nas transferências para as autarquias e a imposição da redução de 2% do número de funcionários. Em Oures, vão continuar a sentir-se as dificuldades que resultam desta política de destruição. É por isso necessário responder ao empobrecimento, ao desemprego, aos cortes salariais, aos despejos, à perda de condições de vida e aos cortes na saúde e na educação. É esse o sentido da vontade popular expressa nos resultados do passado dia 29 de setembro. O povo de Oures exigiu uma viragem à esquerda e espera agora que a Câmara seja um ponto de apoio nas suas dificuldades. E espera também que a Câmara seja ativa na sua relação com o Governo e os poderes públicos para defender a população. O Bloco de Esquerda reafirma aqui o seu compromisso estabelecido com a população. Apoiaremos na Assembleia Municipal todas as medidas e propostas que correspondam a esta vontade de uma viragem à esquerda no Concelho, que enfrentem as dificuldades da população e melhorem as suas condições de vida. Uma política de esquerda e a favor da população pode contar com o nosso apoio e assim avaliaremos cada proposta e medida. Não aplicaremos qualquer outro critério e é com essa expectativa que partimos para este mandato. Queremos deixar aqui uma palavra muito especial para os trabalhadores e trabalhadoras do município que, tal como nos restantes trabalhadores da função pública, sofrem na pele as políticas autoritárias deste Governo. O Bloco começará desde logo por bater-se por medidas imediatas de compromisso da Câmara Municipal que rompam com a conivência e com as políticas de austeridade. Procuremos que a Câmara enfrente, por todos os meios ao seu alcance, a decisão do Governo em aumentar o horário de trabalho dos funcionários sem ajustamento da remuneração. E vamos bater-nos também, como já o fizemos anteriormente, pela erradicação do trabalho forçado na Câmara Municipal de Oures, através da eliminação do recurso à vergonha dos contratos de emprego e inserção. Estas são as primeiras propostas prioritárias que levaremos à Assembleia Municipal. O Bloco de Esquerda assumirá também o compromisso central da reabilitação urbana, que melhora as condições de acesso à habitação, propondo a criação de uma Bolsa Social de Arrendamento. Continuaremos a defender políticas sociais de apoio a crianças e jovens e a criação de equipamentos sociais em falta. Lutaremos contra o privilégio e o monopólio do grupo barraqueiro, porque os interesses privados não podem estar à frente das necessidades dos munícipes e visitantes do Concelho. O Bloco de Esquerda defenderá sempre que a regra de organização dos serviços prestados pela Câmara seja a transparência, a qualidade e o ajustamento às necessidades das populações. Em suma, a autarquia deve encontrar-se na primeira linha da resistência popular ao encerramento dos serviços essenciais, na saúde, correios, finanças, ensino, segurança, fruto da estratégia de privatização e austeridade levada a cabo pelo Governo da Troika, que nos está a impor um garrote sustentável. Deixamos ainda um apelo a que todas e todos se juntem ao protesto do próximo dia 26, que se lixa a Troika, e no próximo dia 8 de novembro, greve geral da função pública, pois cada um de nós é fundamental na resistência à política da austeridade. Juntos podemos fazer a diferença. Desejo a todos um bom trabalho. Obrigado. Dou a palavra à coligação Loures Sabe Mudar. Excelentíssima Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, excelentíssimos membros da Mesa da Assembleia Municipal, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, excelentíssimos Senhores Vereadores, Senhores Deputados Municipais, digníssimo público. As primeiras palavras que trago aqui hoje são para os autarcas que desempenharam funções nas freguesias, na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal no anterior mandato. O esforço e a dedicação com que desempenharam as suas funções merecem de todos nós uma palavra de muito obrigado. Obrigado por darem a cara, obrigado por darem o seu melhor, obrigado por abdicarem de muito do seu tempo para defender os munícipes e os fregueses. É com atitudes de dar um passo em frente e de assumir responsabilidades que dignificamos a população e aqueles que nos elegem, mesmo que por vezes o sabor possa ser amargo. No dia 29, os habitantes de Loures, os eleitores, tomaram a sua decisão. Muitos poderão pensar
que terminou um ciclo, outros que começou um ciclo. Acima de tudo, terminaram para muitos meses de trabalho e anos de trabalho orientados para defender as populações, mas nós julgamos que, acima de tudo, o que deve ter terminado nesse dia são os maus exemplos que por vezes vemos. O que deve ter ficado para trás são atitudes que às vezes no calor das campanhas eleitorais se tomam e que nos fazem esquecer dos reais interesses que nos colocaram aqui e que nos trazem aqui. Mas julgamos acima de tudo que no dia 29 começou um longo trabalho de 4 anos, onde temos imensas responsabilidades, onde os anseios, as populações estão sobre os nossos ombros, onde os desejos de ter uma vida melhor estão também nos nossos ombros, e julgamos que temos que dar, como disse há pouco, um passo em frente e devemos dar o exemplo. A Assembleia Municipal deve ter a coragem de sair desta casa e dar as mãos aos lourenços. A Assembleia Municipal deve ter a coragem de não pensar apenas em si e de não pensar apenas nos dias em que vem cá e nos dias em que se realiza. A Assembleia Municipal deve trabalhar muito mais do que dentro destas reuniões, de fora das reuniões. E deve trabalhar, acima de tudo, ouvindo as pessoas e estando ao lado das pessoas. Devemos respeitar quem nos elegeu. Devemos dignificar todos, os que votaram em nós e os que não votaram em nós. E devemos dar muitas razões para aqueles que não votaram em ninguém, para nas próximas eleições votarem em alguém e demonstrarem a muitas pessoas que o problema não é dos partidos políticos, não é das pessoas, mas o problema muitas vezes é da forma como muitos representam. Devemos agradecer o nosso município e devemos dar esse exemplo, como eu dizia há pouco, demonstrando também aqui dentro consenso, abrangência, espírito conciliador, abertura e, como já disse hoje, o espírito de colocar primeiro o Conselho e só depois os interesses pessoais e os interesses partidários. Este é o desafio que nós lançamos a todos. Isto é aquilo que nós julgamos que deve acontecer, porque para nós as eleições já ficaram lá para trás. Agora, como dizemos muitas vezes, é arregaçar as mangas e trabalhar por todos. Viva Loures, viva Portugal, boa noite. Dou a palavra ao Partido Socialista. Excelentíssima Senhora Presidente, Senhor Secretário, Senhora Secretária, representantes partidários da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente de Câmara, Senhores Vereadores, caros e caras funcionários do município, caros e caras munícipes. Sobre isto, é de facto muito bom ter esta casa cheia, é sempre muito bom quando as pessoas participam na Assembleia Municipal. E este primeiro reparo, assim, esperemos que continue assim durante todo este mandato, porque é muito mais grato o nosso trabalho e podemos demonstrar esse nosso trabalho. Hoje, os eleitos do Partido Socialista na Assembleia Municipal iniciam um mandato de responsabilidade acrescida para reafirmar o trabalho realizado num passado recente e responsabilidade acrescida no exercício de uma oposição construtiva e determinada. Temos a plena convicção de que este mandato na oposição será exercido numa realidade nacional e local que não será fácil. Na realidade nacional, contamos com uma política ultraliberal que fustiga as populações, que agrava as suas necessidades mais básicas e as suas carências e vai urdindo um feroz ataque ao poder local democrático. Na realidade local, esperemos que não tenhamos de enfrentar uma política que nos imponha a dupla personalidade de Olívia Patroa, Olívia Costureira, ao ponto de calar ou colaborar com as desigualdades criadas por um governo de direita ao serviço de planos de austeridade que nos conduzam ao abismo apenas por conveniências locais momentâneas. Ou, por outro lado, que o governo local não seja exclusivamente um trampolim de políticas de oposição nacional. A população de Loures espera, quer
e merece bem mais do que isso. Temos poucas esperanças que assim não seja, mas a seu tempo. Faremos oposição também conscientes de que é preciso estarmos cada vez mais proativos a escutarmos as populações. E, efetivamente, é preciso que todos nós, autarcas, políticos, dirigentes partidários e todos os que de alguma forma têm intervenção pública, tenhamos a consciência que o nosso exemplo será fundamental para chamar a participar aqueles que se dizem desiludidos e divorciados da participação democrática ativa. É preciso relembrar que 8% dos eleitores deste Conselho saíram de casa num dia de chuva para dizer não a qualquer força política. É por isso que os eleitos do Partido Socialista nesta Assembleia têm a consciência e a responsabilidade acrescida de dar passos firmes no sentido de dignificar o cargo que exercem através das nossas participações cívicas e construtivas, através do nosso exemplo e do nosso empenho pelo bem comum. Também não deixaremos de exercer o nosso mandato conforme nos foi confiado pelo eleitorado, no respeito pelos compromissos que assumimos para com a população que em nós confiou o seu voto. E que, ao contrário do que outros querem fazer crer, ainda é uma parte significativa do eleitorado que merece o respeito do novo Executivo e que nunca poderá ser ignorada. Bem como a população que, não nos tendo confiado o voto, espera de nós uma postura assertiva e construtiva, intervindo e fazendo propostas concretas para a defesa da melhoria das condições de vida da população do Conselho. Todos os eleitos do PS nesta Assembleia têm muito orgulho em representar a população de Loures. Foi assim no passado, será assim durante todo este mandato, respeitando quem venceu e exigindo respeito a quem não venceu. Os eleitos do Partido Socialista cumprirão com orgulho e zelo as obrigações que nos são colocadas pela lei e pelo nosso compromisso com os municípios de Loures. Os eleitos do Partido Socialista nesta Assembleia assumem, sem individualismo, um orgulho coletivo de servir a população de Loures. É essa a dedicação que podem esperar de nós. Viva o Conselho de Loures! Passa a palavra à CDU. Muito boa noite. É com grande satisfação e orgulho que saúdo a excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Loures, a minha camarada e amiga Fernanda Santos e os primeiros e segundos secretários de mesa. É com muita honra e enorme privilégio que saúdo o excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures, o meu camarada Bernardino Soares. Saúdo respeitosamente também os excelentíssimos Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Loures, excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, excelentíssimos Srs. Presidentes de Juntas de Freguesia, restantes eleitos aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Quiseram os meus companheiros de bancada que eu fosse a sua voz nesta primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal de Loures, dia com tão grande significado na vida do poder local democrático. Uma nota inicial para manifestar publicamente, em meu nome e em nome da CDU, uma palavra de reconhecimento pelo modo exemplar como o Sr. Presidente da Assembleia Municipal cessante, excelentíssimo Sr. Dr. Pedro Farmaus e os restantes membros da mesa deram corpo à missão de conduzir os trabalhos deste importante órgão municipal. O reconhecimento igualmente aos deputados municipais que cessaram o seu mandato e que durante 4 anos representaram este órgão, que enriqueceram o debate de ideias e opções políticas e, sobretudo, o espírito democrático que demonstraram no exercício das suas funções. O nosso reconhecimento também aos trabalhadores que, com o seu trabalho, asseguram o funcionamento da Assembleia Municipal. Este mandato inicia-se num quadro político, económico e social muito complicado para os trabalhadores do nosso povo. Estamos no auge de uma ofensiva sem precedentes contra os rendimentos e os direitos dos trabalhadores, dos pensionistas, dos jovens, dos pequenos e médios comerciantes e empresários, com o objetivo de concentrar mais riqueza nos banqueiros e grandes grupos económicos, precarizar e desvalorizar o valor do trabalho, destruir o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, a segurança social e reduzir ao mínimo as outras funções sociais do Estado. A ofensiva em curso tem na proposta de Orçamento de Estado para 2014, apresentada pelo Governo, um instrumento para o novo agravamento do desemprego, da pobreza e exclusão social e da exploração. Mas o quadro em que iniciamos o nosso mandato
é igualmente marcado por uma forte resistência e luta dos trabalhadores e do nosso povo a toda esta ofensiva anti-inconstitucional. As autarquias não têm escapado, como mostrou o compulsivo e antidemocrático agrupamento de freguesias e agora o propósito do Orçamento de Estado de 2014, trazer um maior agravamento dos constrangimentos financeiros das autarquias. Um quadro político, económico e social que precisa de mudar. É preciso repor os valores de abril no futuro de Portugal. Em Loures, no passado dia 29, a população do concelho pronunciou-se por uma mudança. Quero fazer um agradecimento muito especial aos que confiaram em nós, a todos os que escolheram essa mudança. Saudamos também os que não escolheram a CDU e procuraremos nos próximos 4 anos que vejam as nossas virtudes de trabalho, honestidade e competência ao serviço da população e do concelho de Loures. Apresentámos 10 medidas para a mudança necessária, que mereceram o apoio maioritário dos eleitores do concelho. Os eleitos da CDU na Assembleia Municipal darão o seu contributo para a sua concretização. Fomos sérios nas propostas, seremos sérios na gestão e acrescentamos que na sua fiscalização. Pela importância que se reveste, desde já, queremos expressar o nosso apoio ao anúncio feito pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Bernardino Soares, no seu discurso de tomada de posse, em dar toda a prioridade à realização de uma auditoria à gestão e à situação financeira do município, para que todos os eleitos e todos os munícipes tenham conhecimento dessa informação. A política local, na nossa opinião, terá mais sucesso se formos capazes de unir esforços e dar o nosso melhor contributo para tornar a vida dos nossos munícipes uma vida saudável, próspera e livre. Ser livre é, acima de tudo, respeitar opiniões que divergem das nossas. É sermos coerentes quando ligamos as nossas ideologias aos atos que praticamos. Concordemos ou discordemos das opções políticas de cada indivíduo ou grupo, manifeste, devemos ter a capacidade de as ouvir, respeitar e só depois de as discutir. Ninguém é dono da verdade absoluta e podemos ter perspectivas menos corretas, mas é preciso reconhecer os nossos erros e tentar corrigi-los. E em muitas das ocasiões, isto só acontece com o debate e o confronto de ideias. A liberdade e a democracia, mais do que apregoar, pratica-se. E é com esse espírito que aqui estamos e vamos estar ao longo dos próximos 4 anos. A CDU nunca foi, não é, nem nunca será indiferente à vontade do povo. A composição da Assembleia Municipal, com representantes de várias listas, que se apresentaram nas eleições de dia 29 de setembro, é um sinal claro de que os eleitores querem diálogo, decisões partilhadas, propostas discutidas. É um sinal claro que as pessoas não querem que a autarquia seja de qualquer máquina partidária, de quem pode falar mais alto ou de quem move mais influências. Se todos os eleitos tiverem sempre presente, em todas as ocasiões, a responsabilidade das funções para as quais foram eleitos, será mais fácil discutir propostas e debater ideias nos tempos em que vivemos. Asfixiados pelas condições económicas do nosso país, devemos ter como principais prioridades a defesa do desenvolvimento da economia local, assente nas empresas e no emprego por elas criados ao dispor da população. Nós estaremos sempre disponíveis para apresentar as nossas ideias e debatê-las e procurar consensos. Estamos empenhados na resolução dos problemas do nosso concelho com uma atitude construtiva, sempre em defesa da transparência, liberdade, solidariedade e justiça social. Por último, um repto ao público aqui presente e extensível a toda a população do nosso concelho, para que continuem a comparecer às sessões da Assembleia e que intervenham com sugestões ou críticas de qualquer assunto que qualquer um considere pertinente. A vossa participação não é só importante, mas essencial. Será aqui, na Casa da Democracia do nosso concelho, que se escreverá mais uma página da ilustre história de Loures, do qual todos, mas todos, seremos protagonistas. Muito obrigado, viva o povo e o Concelho de Loures. Vou eu agora usar da palavra
quero, em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente da Câmara eleito, o Dr. Bernardino Soares, todos os senhores vereadores aqui presentes e a senhora vereadora que não pôde estar, todos os deputados municipais, com particular destaque aos secretários que me acompanharão na mesa durante este mandato, aos senhores e senhoras presidentes de junta eleitos no dia 29 de setembro, às senhoras e senhores munícipes que hoje enchem esta casa, ao contrário do que é habitual, como aqui já foi referido, e que esperemos que não seja só hoje, mas que voltem a esta casa em todas as sessões, porque só com a vossa presença e só com a vossa fiscalização presente dos nossos atos poderemos ter a certeza de que estamos a trilhar os caminhos certos. Desde já quero deixar aqui uma palavra especial de apreço e de reconhecimento ao Presidente cessante, o Dr. Pedro Farbalso, pela dignidade e seriedade que imprimiu ao seu mandato e a esta Assembleia. Também aos eleitos que cessaram funções e contribuíram com a sua postura e atitude para a qualidade da discussão de assuntos importantes para o nosso Conselho e na sua defesa. Tendo aceito a responsabilidade de ser a primeira candidata da lista apresentada pela CDU à Assembleia Municipal de Loures, sinto-me honrada com a confiança em mim depositada pelo meu partido, o PCP, e pela população do Concelho de Loures, a qual nos deu a maioria de votos aqui, na Câmara Municipal e em várias freguesias. É simultaneamente uma imensa responsabilidade presidir a este órgão, devido à importância que esta Assembleia tem, por ser aqui, neste órgão deliberativo e fiscalizador por excelência, que reside também uma parte significativa da responsabilidade dos destinos do nosso Concelho. Não tendo funções executivas como a Câmara, sendo por isso muito menor a sua visibilidade, é à Assembleia Municipal que cabe analisar e votar muitos dos documentos fundamentais para a gestão do nosso Concelho. Aqueles que decidem onde, quando e como a Câmara aplica os recursos de que dispõe ao serviço da população. É a este órgão que cabe fiscalizar se a Câmara e também o Poder Central cumpriram ou não aquilo a que se comprometeram e exigir que o façam se necessário. É igualmente aqui que podem e devem ser apresentadas propostas e recomendações para melhorar a eficácia e eficiência da Câmara e, mais uma vez, do Poder Central. É também neste órgão que os eleitos diretos e os presidentes de junta podem e devem colocar questões à Câmara sobre a sua ação e sobre problemas que surjam nas freguesias. Mas é também aqui que os habitantes deste Concelho, que hoje aqui estão em tão grande número, e também os trabalhadores do município que hoje aqui se deslocaram para assistir a esta Assembleia, que podem e devem colocar as questões que considerem pertinentes e que queiram ver respondidas. É aqui que podem e devem fazer ouvir a sua voz. E pela nossa parte, comprometemos-nos a criar condições efetivas para que isso aconteça, estudando as formas, tempos e momentos para alargar a sua participação, para além das que já estão consagrados no regimento desta Assembleia. Desde já deixo aqui o meu compromisso pessoal de se realizarem assembleias municipais descentralizadas ao longo do mandato. Assembleias temáticas subordinadas aos assuntos que mais preocupam as populações, desde a segurança à saúde, passando por urbanismo e mais uma multiplicidade de assuntos. Sempre em articulação com a Câmara, com as juntas e assembleias de freguesia, outro órgão normalmente sem visibilidade e que tem também um papel importante, procurando auscultar a sua opinião e sentir verdadeiramente os problemas das populações. Os grupos de trabalho da Assembleia, mais uma vez em articulação com a Câmara, com as juntas, com as assembleias de freguesia, com a sociedade civil, serão efetivamente meios de acompanhamento da vida das freguesias e da atividade autárquica, contribuindo, através das suas recomendações, para uma melhoria da ação camarária e da vida das pessoas que aqui habitam, trabalham ou estudam. No futuro, iremos proceder à gravação, tal como hoje, vídeo de todas as sessões, disponibilizando-as num sítio internet e, se possível, transmitindo-as em tempo real, de modo a que os que não podem ou não conseguem assistir pessoalmente às reuniões tenham não só acesso ao conteúdo das mesmas através dos editais e das atas, mas possam efetivamente ver e ouvir o que aqui se passa. Com estas medidas simples e eficazes, procuraremos aproximar os eleitos dos eleitores,
tornando este órgão na verdadeira casa da democracia e da cidadania que está na sua gênese e, sobretudo, exercendo de forma efetiva a sua ação fiscalizadora. Meus senhores e minhas senhoras, mas para que tudo isto se concretize, é necessária a colaboração e trabalho de todos os eleitos, sem exceção. É necessário que a discussão das matérias aqui trazidas não se prenda apenas a meras ações retóricas, mas que sim, que sejam efetivamente discutidas, apreciadas e votadas em conformidade. Mais do que um mero esgrimir de posições políticas diferentes, legítimas e legitimadas pelo voto popular que aqui nos colocou, o trabalho em prol das populações deverá sempre nortear a nossa ação. Termino esta minha primeira intervenção enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Loures, fazendo votos de que este mandato decorra de uma forma saudável no exercício democrático das nossas funções e de colaboração entre as diversas forças políticas aqui representadas. Que demonstremos que o descrédito que muitas vezes quem exerce responsabilidades políticas enfrenta não tem razão de ser e que se possa dizer que Loures tem eleitos que põem os interesses da sua população acima e à frente dos seus e não de outros menos claros. Que os seus eleitos participaram e acompanharam de forma efetiva a ação da Câmara e a vida do Conselho de Loures, nunca perdendo de vista o que realmente interessa: a defesa dos interesses de Loures, dos seus habitantes, dos seus trabalhadores, daqui quem vive, trabalha e estuda. A nossa responsabilidade é essa, a nossa obrigação também. Foi para isso que fomos eleitos. Viva Loures, viva a Assembleia Municipal de Loures. Tendo encerrado o primeiro ponto da ordem de trabalhos, dava início ao segundo ponto da ordem de trabalhos, de eleição do Presidente de Junta e do seu suplente, que irá representar a Assembleia Municipal no 21º Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Propunha à Assembleia que fossem apresentados e a votação fosse por lista e perguntava aos grupos políticos aqui presentes se têm propostas para apresentar. Francisco Pereira. Nós temos a proposta de efetivo ser o Presidente da Junta de Freguesia de Loures, Manuel Glória, e o suplente ser o Presidente da Junta de Freguesia de Cela, do Hélio. Jorge, Sr. Presidente, os eleitos da coligação Nós Sabe Mudar não irão apresentar a lista porque parece-me que estão criadas as condições para voltarmos a ter a rotatividade que existiu no passado e que foi quebrada pelo Partido Socialista. É só. Pedro Cabeça. O Sr. Representante Jorge Andrade deve ser aqui qualquer coisa do PSD, mas assim como sabe, isso foi retomado, foi uma questão esporádica no outro mandato, estamos no outro mandato e quando chegou ao fim do mandato já estava quebrado. Portanto, o Sr. Representante do PSD está com um problema qualquer de coligação, mas isso não nos diz respeito. Portanto, é só para que fique claro, no anterior mandato houve-se efetivamente uma questão que foi quebrada, essa regra, por uma questão particular que o senhor sabe com certeza e, portanto, foi só por isso, mas foi retomada logo a seguir. Portanto. Não havendo mais propostas à mesa... Peço desculpa, Jorge Antunes. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Representante, eu não tenho uma coisa que se chama boa memória, mas há uma coisa que é a realidade. Tem havido, ao longo de vários mandatos, acordos que têm sido seguidos a nível de representatividade e de rotação entre os eleitos presidentes de junta. E a verdade é que houve uma quebra e que, por aquilo que pensamos que irá acontecer de futuro, é que vai-se retomar essa rotatividade. É apenas isso que eu disse e nada mais. Pedro Cabeça. Questão essencial. O Partido Socialista entende que deve ser, e portanto não apresenta nenhuma proposta, porque deve ser a proposta apresentada pela CDU.
Não havendo mais nenhuma proposta, se mais nenhum senhor eleito quiser usar da palavra, eu pedi aos serviços da Assembleia que distribuíssem mais uma vez os boletins de voto. O que estará em votação será uma lista única que designaremos por A, em que teremos como Presidente de Junta efetivo proposto Manel Glória, Presidente da Junta de Freguesia de Loures, e como membro suplente Hélio Matias, Presidente da Junta de Freguesia de Bucelas. Mais uma vez lembro, ou é A, ou é branco, ou é nulo. Enquanto os senhores eleitos votam e antes de passar a chamar para a votação, queria só esclarecer à Assembleia que no boletim itinerário deverá ser colocada apenas a sessão de hoje. Só porque foi colocada essa dúvida à mesa, se subsistirem algumas dúvidas quanto a isso, fica desde já o esclarecimento feito. Passo a chamar para a votação João Mendes, do MRPP, Lisete Carmo, do CDS, Carlos Gonçalves, do Bloco de Esquerda, Manuela Dias, Nelson Batista, Ana Cristina Pereira, Tiago Mendonça, Jorge Antunes, Sara Gonçalves, João Varanda Fernandes, representado pelo Ricardo Andrade, por motivos que são óbvios. Glória Trindade, Nuno Leitão, Filipe Santos, António Emídio, Lourdes Gonçalves,
Pedro Pires, Tiago Abade, Raquel Duarte, Erlander Isidoro, Cláudio Porfírio, Carla Fernandes, Joaquim Marques, Miguel Matias, Judite Gonçalves, Pedro Cabeça e Carlos Teixeira. João Florindo, Manuel Glória, Arlindo Cardoso, Hélio Matias, Telma Ferreira, Orlando Martins, Bruno Simão, Filipe Costa, Mário Rui Pina, Manuel Correia, Ermita Castro, Carlos Gomes, João Simões, Fátima Amaral, Francisco Pereira, e eu mesma.
Tendo a mesa procedido à contagem dos votos entrados na urna, foi eleito Manuel Glória, Presidente da Junta de Freguesia de Loures, como Presidente e como membro efetivo em representação da Assembleia Municipal de Loures, e Hélia Matias como suplente, com 26 votos a favor, 27 votos a favor, 13 votos brancos e 3 votos nulos. Portanto, Manuel Glória será o representante da Assembleia Municipal, Presidente Junta Representante da Assembleia Municipal no 21º Congresso da Associação Nacional de Municípios. Dou então por encerrado este ponto e passaremos à leitura da minuta da ata para que as deliberações aqui hoje tomadas sejam efetivas. E passo a palavra à Primeira Secretária. Minuta da ata. No dia 24 de outubro de 2013, pelas 21 horas, no Palácio dos Marqueses da Praia de Monforte, deu-se início à primeira reunião de funcionamento da Assembleia Municipal de Loures. Ponto prévio, tomaram posse os deputados municipais Miguel Nuno Cardoso Matias, pelo Partido Socialista, e Manuel Garcia Pereira, em substituição de Pedro Pedroso, pela CDU. Ponto 1. Eleição do Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia Municipal. Foram candidatas duas listas, uma proposta pela CDU e pela coligação Loures Sabe Mudar, denominada por lista A, e outra pelo Partido Socialista, denominada lista B. Foi eleita a lista A com 26 votos, a lista B teve 16 votos e houve um voto nulo. Ponto 2. 21º Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Eleição do Presidente da Junta de Freguesia em representação da Assembleia Municipal. Foi eleito como membro efetivo o Presidente da Junta de Freguesia de Loures, Augusto Manuel Glória, e como suplente o Presidente da Junta de Freguesia de Bucelas, Hélio Matias. Posta a minutada à votação, vai ser assinada pelo Primeiro Secretário. Alguma questão? Se não houver nenhuma questão em relação à ata. Manuel Correia. Boa noite. É só para retificar o nome. Manuel Garcia Correia e não Pereira. Foi feita a retificação. Não havendo mais nenhuma questão em relação à ata, eu punho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata em minuta foi aprovada por unanimidade. Senhoras e senhores eleitos, voltaremos a encontrar-nos brevemente numa outra Assembleia. Muito boa noite.